Olá, manifestações do amor, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo eu quero falar sobre uma coisa, mas na verdade eu ia falar aqui um assunto e tal e colocar como título, mas o princípio desse assunto, a essência desse assunto, ela é livre, libertadora, fluida e creio eu que vai fazer muito bem para quem é cético, para quem não acredita assim em muita coisa além. Além. Tem sempre algo além e existe. Então, esse vídeo vai ajudar muito quem é cético, mas eu não vou me focar muito no ceticismo, eu não quero focar no ceticismo e não vou. Eu vou na energia da abertura e da crença. Mas se você é cético, fica aqui com a gente que vai ser tudo de bom, pode ter certeza. Você vai aprender muito e eu também com certeza vou aprender muito, porque sempre que eu trago um vídeo aqui ao canal, eu sou o primeiro a aprender. E é ótimo. Então, vamos seguir em frente. Como céticos gostam muito, e quando eu falo céticos, eu me identifico muito porque eu fui extremamente cético. Eu não vou me deter a falar da minha história porque eu não quero ficar enchendo o tempo de vocês e o vídeo pode ficar um pouco longo. Se ficar longo, que seja com um conteúdo que realmente seja revolucionário. E não vou ser eu que vou trazer. Inclusive, começo aqui esse vídeo deixando as minhas intenções. Que seja algo assim realmente transcendente e que vocês não precisam de achar que tá vindo de mim, porque tá além. De onde vem, tá em mim, tá em você, tá num passarinho que tá voando ali fora, tá em todo lugar. Mas tá além desse ego, desse eu. Então, peço a essa força maior que... Eu me lembro de uma frase, eu não sei se foi Einstein que disse, faço a mínima ideia se foi Einstein, mas ele disse que se chegamos aonde chegamos, se enxergamos longe, foi porque estávamos nas costas de gigantes. É bom pensar nisso, a gente ter gratidão e ter confiança. Então minha intenção é essa, que algo maior possa trazer as respostas. E vai ser algo mágico. E pode ter certeza que magia está em todo lugar. Todo lugar. E é muito além, é muito maior do que eu vou trazer aqui, do que eu poderia pretender trazer. E também no muito menor. A magia está em todas as dimensões. Enfim, a gente vai começar usando um meio para trazer informações e eu peço que essa consciência nos assista, que possa dirigir as informações certas ao entendimento que vai digeri-las, principalmente ao sentimento, né? Que é muito importante, é o que realmente conta. Até porque eu tentei gravar um vídeo antes e esse vídeo foi mágico, garanto, foi mágico, mas a bateria acabou. Um momento muito legal. Então, partindo da premissa de que em termos de capacidade nós somos sempre melhores agora do que há um momento antes, e tudo que depende, tudo que varia é a confiança que nós depositamos, é o sentimento, a energia. Porque se nós falamos, que ruindade, eu não consigo, e não dá nada, sabe? A gente só se afunda, porque escolhe. Porque a gente já adquiriu mais sabedoria do que em tempos que a gente estava bem melhor. E as circunstâncias somos nós que fazemos. Às vezes pode parecer que não.
E claro, muitas circunstâncias às vezes fogem sim do nosso controle, do nosso entendimento, mas tudo vai do nível de confiança, de entrega e não vou falar nem otimismo, positividade que a gente tem em relação ao que tá ali, né, pra gente fazer. Não vou nem falar o que passou. Positividade ao momento presente. Então vamos começar a partir de um livro que se chama Lógica Menor. E da lógica menor nós vamos além. Sim? Vamos lá. Daí se deduz, como veremos na crítica, que a verdade, quer se trate das verdades ideais ou das verdades de existência, será sempre a conformidade do nosso espírito com o ser ou a existência, com a existência possível, no primeiro caso, com a existência atual, no segundo. Daí resulta também esta lei lógica. Para que uma proposição afirmativa seja verdadeira, não basta que o predicado convenha ao sujeito. É preciso ainda que o sujeito seja suposto na existência da maneira que a cópula o exige. Se eu digo, por exemplo, Bonaparte é primeiro cônsul, esta proposição não é verdadeira, porque o sujeito Bonaparte não existe na existência atual. Conforme a cópula o exige, isto é, no tempo presente. Bonaparte foi primeiro cônsul e não é mais. Então, isso, né, de nos ancorarmos no momento presente. Quando a gente fala, ai, porque no passado eu fui tão feliz, a gente já está negando a felicidade. Porque a felicidade, ela existe no presente, ela está disponível. A sua escolha, a sua vibração, ao que você ressoa. Sabe? É maravilhoso. Você ter a consciência disso. Então, vamos em frente, né? Vamos no presente. Vamos ver algo que nos diga mais sobre isso. De como tudo converge para um ponto presente. E a partir desse ponto, toda a magia acontece. É no presente que está toda a possibilidade de ser. Agora eu quero ler o livro Introdução à Visão Holística. Livro maravilhoso. O holismo é uma coisa maravilhosa. Novo século, nova física, espantos e paradoxos. A gente vai ver muito disso em nossos tempos, mas não precisa ser espantoso, pode ser encantador. Podem confiar em vocês. Precisamente em 1900, no ano em que Freud anunciou ter desvelado o mistério dos sonhos, o físico alemão, prêmio Nobel em 1908, Max Planck, revolucionou a física com a sua teoria dos quanta, afirmando que a energia emitida por qualquer corpo só poderia realizar-se de forma descontínua, através de múltiplos inteiros de uma quantidade mínima, por ele denominada quantum de energia. Era o início da mecânica quântica, que substituiria a clássica de Newton. Albert Einstein, o famoso físico alemão naturalizado norte-americano, prêmio Nobel em 1921, foi um dos primeiros a reconhecer o revolucionário valor da teoria de Planck. Com a sua paradigmática obra, Einstein deu início à física moderna, que é relativista, atômica e quântica, quando em 1905
publicou 4 artigos fundamentais. No primeiro, formulou a teoria especial da relatividade. No segundo, apresentou sua famosa equação, demonstrando que a massa é uma forma de energia, evidenciando que a equivalência e intermutabilidade da matéria e energia. No terceiro, analisou a teoria do movimento browniano. E no quarto, apresentou o conceito de fóton, inaugurando uma nova teoria da luz. Com essa notável façanha intelectual, Einstein lançou as primeiras bases para a teoria dos fenômenos atômicos, denominada teoria quântica, que seria desenvolvida ao longo das 3 primeiras décadas no nosso século, por um grupo de eminentes físicos. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o espaço e o tempo estão em íntima interdependente relação, ou seja, não são absolutos, dependem do observador. Em outras palavras, são sempre relativos e condicionados a um sistema referencial dado. Einstein estabelece o contínuo quadridimensional, o espaço-tempo, e também modifica a ideia clássica da gravitação, postulando o espaço curvo, onde a geometria euclidiana deixa de ser válida. A força da gravidade possui o efeito de curvar os elementos espaço-tempo. Cai no vazio o conceito de espaço vazio e desmorona a noção de objetos sólidos com a nova e ampliada concepção da matéria em que a massa de um corpo depende da velocidade e, portanto, da energia. Com a sua fé na harmonia intrínseca da natureza, o grande esforço einsteiniano foi o de encontrar um fundamento unificado para a física. E aí mais para frente ele fala aqui: todas as minhas tentativas para adaptar os fundamentos teóricos da física a esse novo tipo de conhecimento falharam completamente. Era como se o chão tivesse sido retirado debaixo de meus pés, e não houvesse em qualquer outro lugar uma base sólida, sobre a qual pudesse construir algo. Mais pra frente, ele escreveu uma carta para a filha dele, dizendo que a quinta energia que estava em todo lugar e que a quinta lei, né, que regia o universo e que todos tentavam encontrar, é a lei do amor. Ele explica isso maravilhosamente. Eu não vou me arriscar aqui a lembrar das palavras dele, né, daquele gênio, mas vale a pena procurar a carta de Einstein para sua filha sobre o amor, a quinta energia, a quinta lei universal. E é só o amor, né? Então, vamos para um próximo livro, Para que a minha vida se transforme. Faça sempre a sua parte. Um homem muito temente a Deus, de muita fé e oração, estava se afogando no mar. Começou então a orar e pedir a Deus que viesse em seu auxílio. Logo avistou um bote, mas não quis pegá-lo, pois disse que Deus mesmo o salvaria. Isso é muito interessante sobre o amor, né? Muitas vezes a gente está esperando só o amor que a gente não tem dos outros. Outra hora a gente quer só o amor divino e não vê o que está em volta, né? Eu nunca li isso aqui não, mas eu conheço uma história parecida. Logo, avistou um bote, mas não quis que viesse ao seu auxílio. Pois disse que Deus mesmo o salvaria. Veio um helicóptero, e ele continuou a afirmar que Deus o salvaria. Por fim, acabou morrendo afogado. Quando chegou ao céu, disse para Deus: puxa, eu confiava tanto que você iria me salvar, mas... que nada, você me deixou morrer. Deus respondeu:
Mandei um bote e até um helicóptero para salvá-lo, mas você não os aceitou. Quando desejamos atingir uma meta, devemos sempre pedir a ajuda de Deus, mas sem deixar de fazer a nossa parte, porque, com certeza, Deus fará a parte dele. Deus nos fala através dos fatos, mostrando o caminho a seguir. Basta sabermos interpretá-los. Nosso presente é fruto do nosso passado. Colheremos amanhã o fruto do que estamos plantando hoje. Vamos prestar atenção no tipo de semente que estamos plantando. Até que as coisas estão um pouco desconexas, ou parecem estar, porque vamos pensar bem. O amor é a quinta lei universal, que liga tudo. Que Coríntios 13, se vocês puderem pausar isso aqui e ir lá, Coríntios 13, capítulo 13, acho que é isso mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O nome do capítulo é A Excelência do Amor. É até uma música do Legião Urbana. E foi escrito pelo apóstolo Paulo. Esse cara é fantástico. Aí vocês pensem, o que é um cara que perseguiu o cristianismo, matou inúmeros cristãos e que, pelo amor, foi acolhido pelos cristãos e foi essencial para concretizar o movimento cristão. Ele viajava de cidade em cidade, levava pedrada, era julgado, né, pelo que ele já tinha feito. E viveu a vida inteira mandando cartas para as igrejas. Muitos dos livros bíblicos são cartas que ele escreveu para os movimentos cristãos nascentes. Então, ali não tinha nada, assim, do movimento do cristianismo. É claro que estava tudo sob a tutela do Cristo. São coisas diferentes, né? As pessoas falam, fulano está afastado de Deus. Eu não acredito nisso. É impossível. Mas a pessoa pode estar desapercebida. A pessoa pode não perceber, né? E então não tinha esse movimento cristianista. Não existia. E, pelo amor, ele fundou, ele interligou, né? As cidades que às vezes poderiam até ser divididas por tribos e crenças e conceitos, ele trouxe de uma forma maravilhosa. Então leiam, Coríntios 13. É o que interliga tudo, que pega passado, presente, futuro e traz, assim, uma harmonia, uma aceitação, uma paz, uma verdade maior que está além das circunstâncias. Então, ali falava sobre o amor, né? Então vamos seguir em frente. Vamos ver como que a gente pode fazer essa síntese, né, amorosa. Dois capítulos curtos. Depois desse eu só vou ler mais um. Aceite os sentimentos da sua criança interior. Ao entrar em contato pela primeira vez com a criança interior, você pode achar esse fato muito tocante. Ela pode estar magoada, triste ou muito brava e ressentida. Às vezes, é difícil aceitar que a sua criança esteja tão aborrecida. Lembre-se de que ela está sofrendo porque foi ferida. Também pode estar magoada porque você a abandonou e a ignorou durante toda a sua vida. Aceite os sentimentos dela e lhe dê muito amor e compreensão. Isso é tudo que ela precisa. Eu aceito os sentimentos da minha criança interior. Seja paciente e perseverante. Às vezes, nada parece acontecer quando você faz o primeiro contato com a sua criança interior. Esteja preparado para ter paciência. Às vezes, ela ainda não está pronta para confiar em você. Ela pode se retrair antes de saber que você realmente quer fazer contato e está disposto a ser
responsável e persistente ao se comunicar com ela. Caso encontre dificuldade para entrar em contato com ela por meio da meditação, desista desse método e encontre outras maneiras de incluir a criança interior na sua vida. Eu sou paciente e perseverante com a minha criança interior. Isso nos lembra Jesus, quando diz, que para entrar no reino dos céus nós devemos nos fazer semelhantes às crianças. E você já viu uma criança assim brincando? Sabe? É amor. Amor puro. Ela quer desfrutar da vida. Ou também quando ela encontra assim alguma coisa que a magoa, ela expressa mesmo, sabe? Ela expressa. Você já viu a facilidade que uma criança tem para chorar? Tanto que é solta. Uma criança flui os sentimentos. E isso é o amor. Ela não cria barreiras assim de segurança assim egóica. Um adulto, se ele é magoado, você já viu, assim, são poucos adultos que realmente se entregam, não vou falar um negativismo, mas pra chorar mesmo, sabe? Quando a gente não aguenta a carga, que precisa esvaziar, que não tá satisfeito e solta, sabe? Não tem dessas barreiras numa criança. Já um adulto, ele pega aquela que poderia fluir. Você sabia que mágoa, isso eu ouvi um padre falar, que vem da palavra má, água. É a água que fica acumulada. Nós somos, sei lá quantos por cento água, né? E as coisas fluem. Nosso corpo ele foi feito para fluir, para dançar pela vida, sabe? Para fluir. Então, se acontece alguma coisa, a gente retém, a gente se torna incapaz de sentir de verdade. Os sentimentos ficam distorcidos. Às vezes a gente não consegue expressar, às vezes até uma insatisfação com quem a gente ama. Porque você ser sincero com a sua insatisfação, você falar a verdade, se mantendo em paz com quem você ama, é amor. Mas a partir do momento que você fica, não, tem que ser forte. Tem que ser forte, eu não vou falar nada. O fulano tá me magoando, mas... difícil, mãe, tem que ser forte. E isso é você reter, é criar mágoa. Isso só afeta você mesmo, se você faz. Então é muito mais interessante a gente deixar fluir. Ali dizia sobre a meditação, se você não conseguir a meditação, troque o método. Mas sabia que tudo na vida é um grande processo meditativo? Até quando a gente acha que a gente está retendo, a gente está fluindo para aprender que não se deve ficar sempre contraído. Nisso, a importância de encontrarmos a criança interior. Às vezes a gente está cheio de birra, mas passa, sabe? Experimenta dar um presente para a sua criança interior. Pega um dia para você simplesmente relaxar, não ter aquela responsabilidade de hoje eu vou me divertir, eu vou tirar o atraso da semana. Não, sabe? Sai e relaxa. Seja você mesmo. Isso é você presentear a sua criança interior, que é livre. Livre. E agora é mais consciente do que era no passado, né? Então ela merece um presente. Faça isso. Sobre isso, de deixarmos fluir, de encontrarmos essa essência interna. Isso é transformador. Então vamos nesse livrinho para que minha vida se transforme. Não faça dos outros seu bode expiatório. Fulano, não vou colocar nome não, fulano, trabalhava numa firma, era cumpridor de seus deveres, mas seu patrão nunca o elogiava. Um dia, fulano cometeu uma pequena falta e foi muito humilhado pelo patrão. Chegou em casa e, estando sua esposa atrasada com o almoço, fulano descarregou toda a sua raiva em cima dela.
dizendo-lhe tudo o que tivera vontade de dizer para o seu patrão, quando fora humilhado. Desabafou para a esposa. Ele disse: eu trabalho sem descanso, nunca deixo de cumprir meu dever, e agora, quando chego em casa, nem mesmo tenho o que comer. Ele se dirigia à esposa, mas era seu patrão que ele estava querendo agredir. A esposa, muito chateada, calou-se, mas não se conformou. Quando seu filho chegou da escola, cansado, e colocou seu material em cima do sofá, ela desabafou. Você não reconhece todo o meu trabalho, o meu cansaço, e vai jogando suas coisas em qualquer lugar? Na verdade, não estava dizendo isso para seu filho, e sim para seu marido. O menino subiu para seu quarto e, quando abriu a porta, lá estava o cachorro deitado em cima de sua cama. Deu um chute no cachorro, gritando: você fica deitado em qualquer lugar, está sempre no meu quarto, tirando o meu sossego. Não estava querendo dizer isso para o cachorro, e sim para sua mãe. Resumo. Moral. Temos a tendência de achar sempre um bode expiatório para descarregar nossos problemas. Geralmente, elegemos o mais inocente da história, e nele descarregamos toda a nossa frustração e inconformismo. Lembram que a gente estava dizendo da mágoa? De não ter a capacidade assim, imagina, o fulano lá com o patrão dele. Ele poderia ter resolvido aquilo ali na hora. Ele, sabe, às vezes ele poderia conversar com ele, ou simplesmente falar: eu estou fazendo o meu melhor, vou fazer o quê? Ele tá lá se estribuchando à toa, tá aqui me xingando, mas eu estou fazendo o meu melhor. Ou então, ser sincero e falar: olha, eu estou fazendo o meu melhor. Sabe, sem medo de ser mandado embora, de ficar desempregado. Eu sei que às vezes a vida coloca essas responsabilidades e coloca às vezes até essa responsabilidade mesmo, né? Mas se a gente tem confiança, a vida se torna mais leve, a gente atrai pessoas certas para nós. Se você é fiel à sua alma, que você não guarda mágoa para soltar nos outros, que não tem nada a ver, para desestruturar seu ambiente familiar, você tendo uma família harmoniosa, sabe? Sua alma brilha, e isso atrai pessoas prósperas, atrai pessoas prósperas. E nisso, a pessoa vai ter medo de ser mandada embora por um chefe intransigente? A pessoa está no meio da prosperidade e é uma pessoa boa, feliz, amorosa, que gosta de trabalhar. Uma pessoa dessa fica sem emprego? Beleza, que o momento que a gente está vivendo no Brasil, a notícia que corre é que está tudo muito difícil, tudo muito ruim, mas nesse momento está todo mundo pessimista, gente. Aí a pessoa fica agarrada no emprego, o emprego que não quer, e fica aquele clima pesadão, e leva para casa e tal, e descarregando mágoa. Se você tem a capacidade de sair desse campo ruim, de ficar um descarregando mágoa em cima do outro e deixar fluir, você vai ser próspero. Porque é nos momentos de crise que essa equanimidade, essa fluência interna, essa fidelidade a você mesmo tem maior valor. É nos momentos de crise que as pessoas estão desesperadas, não tem aqui se inspirar. Aí você tá lá, tudo bem, no meio da crise. Qual você acha que é a impressão que você passa? As pessoas querem estar ali com você, as pessoas querem saber como que você consegue, sabe? Nisso a abundância se manifesta, prosperidade. Tem um livro da mesma série, do Para que Minha Vida se Transforme. Eu vou tentar não deixar esse vídeo passar dos 45 minutos. Mas então, tem um vídeo da mesma série, que é o Para que Minha Vida se Transforme, e esse é Para que Minha Família se Transforme. Vamos ver se fala um pouco mais, né, sobre isso. Abra os olhos para o que você tem de bom. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato um sítio, que lhe dava muito trabalho e despesa.
reclamava que era um homem sem sorte, pois suas propriedades davam-lhe muita dor de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então um amigo poeta para redigir o anúncio de venda de seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se a encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se havia vendido o sítio. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Para que sua família se transforme, abra os olhos para o que você tem de bom. Então, esse reconhecimento, né? Vocês viram? O amigo chegou para ele colocando uma crise ali. Falando, não aguento mais, isso aqui é ruim demais, mas coloca lá umas palavras bonitas, sabe? E o cara tinha, assim, uma percepção tão bela das coisas, tão acolhedora, que quando esse cara que estava cansado do sítio leu, quando ele estava naquele pessimismo, né? Ah, como é difícil, tá uma terra tão grande, ai, que eu não aguento mais esses passarinhos me acordando, você vê, né? Tem gente que tá querendo um teto e tem gente que tá feliz, né, debaixo de chuva. Mas esse cara que tava lá todo pessimista, quando viu o olhar do amigo dele, que trouxe para a crise dele um pouco de realidade, né, quando tirou as lentes embaçadas dele e deixou ele ver a luz da qual ele usufruía ali, ele nem quis mais saber das bobagens da cabeça dele, sabe? É isso que eu tô falando. Uma pessoa que é próspera, que é generosa ao olhar para a vida, que é amorosa, ela atrai pessoas abundantes, mas não só isso, pessoas que estão precisando também de uma palavra amiga, de, de um despertar ali, né? Então, quando uma pessoa faz isso, o ambiente que ela cria em volta de si, não existe crise que atravessa. É, às vezes, justamente nas crises que essas pessoas despontam mesmo, que elas são oásis. Daí a importância do amor. Lembra que Max Planck disse do quantum, né? Que nenhum corpo emite uma energia constante, só a essência. A essência emite. Mas na física, né? Nenhum corpo emite energia constante. Ele expande, retrai em energia. São pulsos. E isso se aplica à chamada teoria do caos, que todo sistema financeiro ele faz isso, sabe? Às vezes aparece uma crise e todo mundo, ai, esse governo, ai, porque isso é assim, ah, tal é de outro jeito, tal, ai, como o povo é ruim, como que as coisas estão difíceis, é o fim do mundo. As pessoas falam muito isso, mas quando